Afinal, a lei de Deus foi abolida? A questão da relação entre a antiga e a nova aliança, e se a lei dada por Deus foi abolida, é um tema que tem gerado debates significativos no seio da comunidade cristã. No cerne dessa discussão estão as interpretações das cartas de Paulo, especialmente o capítulo 3 da sua segunda carta aos Coríntios. Esse vídeo pretende então explorar a visão de Paulo sobre a continuidade e o cumprimento da lei na nova aliança através de Cristo, buscando esclarecer se a lei foi abolida ou se ela assume um novo significado na vida dos cristãos, sob a luz do sacrifício e ressurreição de Jesus. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, faz uma distinção clara entre a antiga e a nova aliança, não para contrapor de maneira irreconciliável ambas, mas para realçar como a nova aliança cumpre e aperfeiçoa as promessas da antiga. A antiga aliança, firmada nos sacrifícios e rituais simbólicos, apontava para o sacrifício definitivo e perfeito de Cristo. A fé, tanto antes como depois da vinda de Cristo, sempre foi o meio pelos quais os seres humanos são salvos da condenação do pecado. A principal diferença reside, então, na revelação plena de Deus e da sua graça por meio da obra de Cristo, que não elimina a lei, mas a transforma em um princípio escrito nos corações e não mais apenas em tábuas de pedra. A lei moral expressa nos 10 mandamentos, que nós encontramos em Êxodo capítulo 20, serve como uma fundação perene para a ética e moralidade cristã. Essa lei foi dada diretamente por Deus a Moisés no Monte Sinai e é composta por diretrizes claras sobre como o povo de Deus deve viver e se relacionar tanto com ele como uns com os outros. Os primeiros 4 mandamentos focam na relação do ser humano com Deus, instruindo-nos a não ter outros deuses além do Senhor, não fazer imagens idolatradas, não tomar o nome do Senhor em vão e guardar o sábado como um dia santo, dedicado ao descanso e também à adoração. Esses mandamentos estabelecem então as bases para um relacionamento reverente, amoroso e fiel com Deus, reconhecendo a sua supremacia e santidade em todas as áreas das nossas vidas, é a nossa relação vertical. Os 6 últimos mandamentos, por outro lado, eles tratam da nossa relação com o próximo, as nossas relações horizontais. Eles proíbem atos de violência, como assassinato, atos de deslealdade, como adultério, atos de desonestidade, como roubo, e atos de injustiça, como falso testemunho. Esses mandamentos culminam na proibição da cobiça, que ataca o desejo desordenado, que pode levar a violações de todos os outros mandamentos também, relacionados do que se refere a um com o outro. Juntos, esses mandamentos fornecem um código de conduta que promove a paz, a justiça e a integridade nas relações humanas. A relevância eterna desses mandamentos é reafirmada por Jesus em Mateus 22, versos 36 a 40, quando ele resume toda a lei e os profetas em 2 grandes mandamentos que você conhece: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Jesus não minimiza a lei, ele a cumpre e aprofunda, destacando o amor como princípio orientador que deve governar todas as nossas ações. Ao fazer isso, Jesus não apenas reitera a importância dos 10 mandamentos, mas também enfatiza que o amor genuíno, tanto por Deus quanto pelo próximo, é a essência da lei. Paulo, reconhecendo então essa verdade, ensina que a obediência à lei sob a nova aliança não é um fardo ou um meio de alcançar a salvação por esforços próprios, mas um reflexo da transformação operada pelo Espírito Santo em nossos corações. A graça de Deus, então, recebida pela fé em Cristo, nos capacita a viver de acordo com os princípios divinos expressos nos 10 mandamentos, não como uma proibição ou como uma obrigação externa, mas como uma expressão interna e natural da nossa nova identidade em Cristo. Assim, a lei não é abolida, mas internalizada e cumprida na vida dos crentes, através do amor que flui de um coração transformado e regenerado pelo Espírito Santo. Esse amor reflete, então, a santidade de Deus, revela nossa dependência da sua graça e nos direciona a viver de maneira que honre a Ele e promova o bem-estar do nosso próximo, cumprindo o propósito último da lei. A remoção do véu, mencionada por Paulo, simboliza então a revelação completa e definitiva de Deus em Cristo. Antes, a glória de Deus era parcialmente ocultada, mesmo nas revelações mais sublimes da antiga aliança. Em Cristo, essa glória é plenamente revelada, removendo o véu que impedia a compreensão plena da salvação e do propósito divino. Assim, a lei não é abolida, mas cumprida em Cristo, que nos capacita a viver os princípios divinos de maneira autêntica e espiritual, não mais baseados no temor, mas no amor e na gratidão pela graça imerecida que nos foi concedida. Para a gente concluir essa ideia, portanto, ao contrário de abolir a lei, a nova aliança estabelecida por meio de Jesus Cristo se cumpre
e eleva, mudando o foco da obediência externa para a transformação interna do coração. A lei de Deus agora, escrita em nossos corações pelo Espírito Santo, guia-nos a viver de maneira que reflita o caráter de Cristo. A compreensão de Paulo sobre a lei e a nova aliança, então, não enfraquece a autoridade da lei. Pelo contrário, reafirma o seu valor eterno, enquanto aponta para a sua realização definitiva em Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como a gente aplica isso, então, na nossa vida cristã? Os cristãos, então, eles são chamados a viver sobre nova aliança, com uma compreensão renovada da lei. Isso significa buscar a santidade não como um meio de obter salvação, mas como uma resposta ao amor e à graça que Deus nos oferece gratuitamente em Cristo. Nossa obediência deve fluir em um coração transformado, grato, dedicando-se a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, cumprindo assim, então, o grande mandamento que resume a lei e os profetas. Viver sob nova aliança é, portanto, um convite para experimentar a liberdade de ser guiado pelo Espírito, permitindo que a verdade de Deus, agora gravada em nossos corações, nos conduza em cada aspecto das nossas vidas, refletindo a glória de Deus revelada em Cristo para todo mundo. E aí, a lei foi abolida? No capítulo 3 da sua segunda carta aos Coríntios, Paulo está fazendo então um contraste entre a nova e a velha aliança. A antiga aliança era o acordo entre Deus e o ser humano em salvar o pecador caso exercesse fé no sacrifício de Cristo. Queria vir representado pelo cordeirinho, sacrificado no lugar do pecador. Já a nova aliança é o acordo que Deus faz com o ser humano em salvá-lo do pecado, por meio da fé no sacrifício do Cristo, que já veio. Perceba que uma diferença essencial entre o antigo e o novo concerto, na realidade, não existe, pois sempre Deus teve apenas um concerto, pacto ou acordo para a salvação da humanidade. Como lemos em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20, e também em Apocalipse 13, verso 8. A diferença entre ambos os concertos é mais no momento histórico em que Deus comunicou a sua vontade e na maneira como o povo compreendeu a mensagem da salvação. Como os israelitas compreenderam equivocadamente o conceito da salvação, valorizando mais suas obras do que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente vai encontrar então esse problema. Mas Deus renova o conceito que já existia desde a eternidade, para que as pessoas de todas as épocas entendessem a centralidade da cruz no seu plano amoroso de salvar, por sua maravilhosa graça. A base de ambos os concertos era o sangue do Cordeiro. Compare 1 Coríntios 5:7 com Levíticos 22, 20 a 21. A obediência era o resultado da aceitação dos requisitos estabelecidos por Deus, também em ambos os concertos. Enquanto no antigo concerto as pessoas prestavam uma obediência externa a Deus, no novo concerto a obediência tem que se dar por algo interno. É por isso que em Hebreus 8:10 é dito que a lei é impressa e escrita em nosso interior. Por isso, de acordo com Paulo, em 2 Coríntios 3, é o ministério do Espírito que nos ajuda a viver em conformidade com a vontade de Deus e não o ministério da lei. Sobre isso, comentou William Barclay, um homem pode obedecer a um código escrito, quando em realidade está desejando todo o tempo desobedecê-lo. Mas quando o Espírito entra em seu coração e o controla, não só não transgride o código, mas também não deseja fazê-lo, porque mudou. O código escrito pode mudar a lei. Só o Espírito pode mudar a natureza humana. Veja que a obediência resulta da atuação do Espírito Santo no interior e não simplesmente na boa vontade humana. Ela é o resultado de um coração transformado pela graça e não o caminho para a salvação no lugar de Jesus Cristo. Por mais que a lei de Deus seja santa, justa e boa, ela não possui poder salvífico. Nós estamos doentes espiritualmente por causa do pecado. E o remédio nós encontramos única e exclusivamente em Cristo Jesus. Então, o que Paulo quis dizer em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14, quando afirma que sob o novo concerto o véu é removido por meio de Cristo. Ele cita o exemplo de Moisés, que para aparecer diante dos filhos de Israel, tinha de colocar um véu sobre o rosto, a fim de que as pessoas não se assustassem com a glória no rosto dele, depois de haver estado na presença de Deus. Desse modo, Paulo está dizendo que o véu literal de Moisés ilustra o véu espiritual que impede alguns que leem o Antigo Testamento de ver a verdadeira glória na palavra de Deus, que é Cristo. Um outro ponto é que o que é removido da vida de alguém é o véu espiritual, que o impede de ver Jesus na Bíblia. A lei em si não é removida, porque o termo véu não se aplica a ela. Aceitando que a cruz sempre foi o centro de todo o plano da salvação, algo é revelado tanto no Antigo
Quanto ao Novo Testamento, não temos dificuldade em compreender 2 Coríntios capítulo 3, que tem o objetivo de exaltar a superioridade do novo concerto e do ministério do Espírito, no interior de cada crente, no interior de cada um de nós. A lei não é o assunto em destaque no capítulo, muito menos no verso 14, mas a superioridade do novo concerto no qual o Espírito Santo escreve e imprime os princípios morais de Deus em nosso interior. Isso não como meio de salvação, mas resultado da sua obra de conversão, que visa nos tornar novas criaturas.